Depois de definido intensidades, volumes e intervalo de recuperação, vamos dar atenção agora a outras variáveis estruturais que também são importantes para o treinamento. Vamos à etapa 6. Antes de começarmos, é importante deixar claro que eu não vou conseguir falar nesse vídeo de todas as variáveis estruturais. Eu vou colocar aquelas que eu considero aí que são mais importantes e que influenciam mais no treinamento. Mas é sempre importante acompanhar os estudos científicos a respeito dessas variáveis, porque são inúmeros os detalhes que a gente precisa se ater na hora de montar um treinamento. Eu sempre recordo isso. O nosso propósito aqui é mostrar o processo como um todo e não especificar em detalhes a respeito de cada etapa, ok? A primeira variável estrutural que eu considero importante para você organizar o seu treinamento é a ordem. A ordem, isso já está descrito muito em vários estudos científicos, ela interfere diretamente no desempenho dos exercícios. Os exercícios que a gente realiza na primeira metade do treino, que o seu aluno realiza, ele vai conseguir realizar com mais eficiência e mais efetividade, com um melhor desempenho do que os exercícios da segunda metade. Então veja bem, se você nunca altera a ordem dos exercícios, aqueles exercícios que ficam na segunda metade do treinamento sempre serão prejudicados em relação ao desempenho. Então, se você pretende que os exercícios sejam treinados de forma global e que você não está priorizando um em função do outro, você quer que o desempenho seja bem desenvolvido em cada um desses exercícios, é importante ir fazendo um rodízio nessa ordem para que todos os exercícios sejam treinados com a mesma efetividade. Então, semana após semana, esse rodízio vai acontecendo ao longo do treinamento. Outra variável importante é a amplitude do movimento. É outra variável que é bastante discutida. De maneira geral, nós vamos solicitar que os nossos alunos realizem os exercícios com amplitude completa, para estimular o músculo em vários ângulos articulares. Agora, se houver a necessidade, em função de uma lesão, em função de algo que limite o movimento, a gente vai ter que fazer adequações em relação à amplitude. Se houver necessidade do treinamento de uma angulação específica em relação ao esporte, por exemplo, nós vamos ter que mexer na amplitude. Mas não é algo que a gente realiza rotineiramente, de maneira geral, como eu disse, nós vamos solicitar que os alunos realizem os movimentos com amplitude completa, né, para que o treinamento seja mais efetivo, tanto para a estética quanto para a saúde. A velocidade de execução do movimento é outra variável que é muito discutida, apesar de não existir uma velocidade ideal de movimento que é clara e demonstrada na literatura científica. O que nós vamos fazer? Da mesma forma que a amplitude do movimento, se não houver alguma indicação específica muito relacionada ao esporte, por exemplo, que exigem velocidades de execução maiores, nós vamos escolher uma velocidade que seja confortável, que o aluno consiga realizar o movimento sem perder o controle do movimento. Uma velocidade em que a gente observe que ele domina o exercício, tanto na fase concêntrica quanto na fase excêntrica. É muito natural, principalmente nos iniciantes, não conseguirem controlar o movimento na fase excêntrica, e nem na concêntrica, mas principalmente na excêntrica. Então a gente tem que estimular com que ele faça numa velocidade que seja confortável e que haja o controle, ok? Existe um detalhe que é fundamental a gente entender na hora de planejar essas variáveis estruturais. Quanto mais variáveis estruturais eu mexer de um treinamento para o outro, mais complexo vai ficar para eu entender qual que foi a dinâmica da carga
em relação ao treinamento do mês passado para esse mês, por exemplo. Então é interessante eu escolher algumas variáveis para eu fazer alterações. E dessas variáveis, o volume e a intensidade têm sido as variáveis mais pesquisadas, as que a gente consegue ver que tem mais consistências em relação a produzir bons resultados. Então, o que é interessante a gente fazer? A gente escolher essas variáveis no início, fixá-las e ir alterando volumes e intensidades. É lógico que ao longo do processo eu posso mexer nas outras variáveis, mas eu mexo menos com essas outras variáveis do que com o volume e com a intensidade. O volume e a intensidade a gente vai mexer praticamente semanalmente ou diariamente, dependendo da periodização que você escolher, certo? Então essa é uma dica importante para a gente poder ter mais controle e mais gestão da carga de treinamento. Bom, de maneira geral eu queria trazer a respeito dessas 3 variáveis estruturais. Se você acha que tem uma variável mais importante do que essas que eu falei e que eu não comentei, coloca aí nos comentários. Se você gostaria de interagir e fazer uma pergunta a respeito dessas variáveis, também, por favor, deixe aí nos seus comentários, ok? Na próxima etapa, nós vamos entender como que a gente vai fazer a periodização, principalmente em relação à intensidade e ao volume. Um abraço e até a próxima.